bem-vindo a essa aula, Rafael Sidibe aqui, e hoje nós estamos aqui para a aula 4 de investimentos. Presta bastante atenção, uma aula incrível hoje, bem prática sobre investimentos em renda fixa. Vamos falar um pouco também sobre perfil de investidor para você que está começando a investir, tá? E eu vou dar materiais extras. Aqui é o nosso site, ó, onde tem as trilhas de conhecimento. Eu vou dar aqui materiais extras para você, uma planilha simulador de investimento em renda fixa, um painel de investimentos em PDF com os principais tipos de investimentos do mercado e quais características de cada um deles. E eu ainda estou pensando se eu dou para você uma planilha que eu tenho exclusiva para os meus clientes de administração de carteira de investimentos. Mas essa daí eu estou decidindo aqui ainda. Eu estou achando que eu estou ficando doido. Mas enfim, bora lá. É o seguinte, essa questão do investimento, eu recebo muitos clientes que querem investir, só que eles estão com muito medo de investir. Então é interessante a gente perceber primeiro que o medo de investir, ele vem da falta de conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu não tenho medo, eu sei o que eu vou ver ali na frente. Rafael, mas eu não posso perder meu dinheiro, dependendo de onde você colocar seu dinheiro, você pode até ter algum tipo de risco, né? Mas se você conhece aquilo que você está fazendo, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, não tem o que se preocupar, enfim, não tem que assustar. Faz parte do processo o risco, mas a gente calcula esse risco e vai lá e faz as coisas. Então, ou seja, eu não vou colocar todo o meu dinheiro numa coisa arriscada. Eu tenho que entender como é que eu funciono também, entender essa parte psicológica, para fazer os investimentos adequados com os meus objetivos e com aquilo que eu acredito, tá? Muito importante isso, mas tem que conhecer. Se você conhece, você faz o que é correto. Por exemplo, com os produtos que eu vou te apresentar aqui hoje, você vai poder migrar o seu dinheiro da poupança, se você tem dinheiro na poupança, e vai ganhar o dobro do que você está ganhando na poupança com a mesma segurança. Ou com segurança até maior, se você compra o Tesouro Direto, por exemplo. Tá? Então presta bastante atenção nisso. E aí, antes da gente começar, eu queria só te mostrar esse site aqui, ó, maisretorno.com. É um site muito bom para você comparar fundos de investimentos, ações. Tá? Então, por exemplo, você coloca aqui ó, o nome de um fundo de investimento, e você vai abrir o fundo, ele vai te mostrar aqui as informações do fundo, a rentabilidade do fundo, ó. E aí o que é legal aqui é que você pode depois, ó, deixa eu ver, esse fundo aqui comparado com o CDI. Então, ó, esse fundo está pior que o CDI, é um fundo do Nubank, tá vendo? Você começa a desmistificar aqui aquela coisa, caraca, eu estou colocando meu dinheiro no fundo pior que o CDI, que é a taxa básica da economia, né? O CDI é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. E é parâmetro para a rentabilidade de CDBs, de vários investimentos. E é um benchmark, é um indicador que a gente compara com fundos de renda fixa. Então aqui no Mais Retorno você consegue comparar fundos. Entende? Olha aqui, eu estou comparando esse fundo com o CDI, eu posso comparar esse fundo com a poupança, e aí a poupança é pior, né, do que isso. Eu posso comparar esse fundo com outros fundos, né, se eu clicar aqui em comparar e abrir o comparador de fundos, eu posso adicionar outros ativos, tá? Outros fundos. E aí ele vai me dar aquele gráfico lá para me mostrar o que está acontecendo ao longo do tempo. Quando o fundo é muito novo, eu não tenho ainda muita história, não tem como a gente analisar muito bem esse fundo, né? Olha, o fundo do Banco do Brasil aqui pior do que o do Nubank ainda, entende? Então presta bastante atenção. E eu falei na última aula sobre o tal do índice Sharpe, né? E aqui ó, a gente tem o índice Sharpe também. Olha aqui, esse fundo aqui do BB, considerando a rentabilidade que você está tendo, o risco que está correndo nesse fundo é péssimo, horrível. Um índice Sharpe péssimo aqui nesse fundo do BB e o do Nubank também. Tá? Só para você conhecer, maisretorno.com, entra, mexe, futrica aí, faz simulações para você aprender a mexer um pouco mais, beleza? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula aqui de investimentos em renda fixa. Vamos colocar aqui primeiro, perfil de investidor. Então, quando a gente fala de perfil de investidor, quando você vai começar a investir, não sei se você já fez o seu perfil de investidor. O perfil de investidor nada mais é que uma forma de dizer qual é o seu tipo de aversão a risco, qual que é o melhor produto de investimento para você, considerando alguns fatores, né? Só que o perfil de investidor, na minha visão, ele é muito limitado. Porque ele pergunta coisas relacionadas ao seu patrimônio, seu nível de conhecimento, mas ele não leva em consideração alguns aspectos racionais. E quando a gente vai investir, a gente tem que tentar ser o mais racional possível. Por quê? A maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado porque são muito irracionais, muito emocionais, tá? Então fica ligado nisso.
Mas normalmente a gente tem aqui 3 perfis, né? Tem o conservador, tem o moderado e tem o arrojado. Normalmente o perfil conservador é daquela pessoa que não tem conhecimento. Então quem tem um perfil de investimento conservador provavelmente não tem o conhecimento, por isso ela fala, eu sou conservador. Porque se ela conhecer, ela não vai ser conservador mais. Ela vai pular para outro tipo de perfil, porque ela vai querer investir em coisas melhores. Entende? Então, essa é a questão do perfil de investidor. Se você não preencheu ainda o seu perfil de investidor, vai no seu banco, no aplicativo, ou na corretora, se você já tem conta corretora, e procura perfil de investidor lá e faz o questionário para você ver onde é que você vai se enquadrar, tá? De qualquer forma, se eu tenho medo de investir e eu não tenho conhecimento ainda, então é passo a passo. Você começa dando o primeiro passo e isso vai fazendo você superar os medos e de repente você está investindo em tudo quanto é tipo de produto, tá bom? Perfeito. Então, falando um pouco de portfólio, nós temos no portfólio de investimentos, investimentos voltados para equity, investimentos voltados para renda, né? Então, equity é assim, eu compro hoje para vender mais caro amanhã. Quando eu falo amanhã, não é necessariamente amanhã, né? É daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, enfim, mais caro depois. Mas é assim, é quando eu compro ativos com foco em valorização, tá? Eu não devo ter só coisas voltadas para equity na minha carteira. Eu também tenho que ter coisas voltadas para renda. Então nós temos aqui, por exemplo, fundos imobiliários, né? São ativos que geram renda. Mensalmente um fundo imobiliário gera renda para quem investe nisso, certo? Então é importante a gente ter um portfólio com vários tipos de ativos e vários tipos de coisas diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente vai investir, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é de ter um caixa, que é uma reserva de oportunidade, que serve para emergências, né? Uma reserva que tenha liquidez, reserva de liquidez. Então, eu vou investir um dinheiro no caixa. Para quê? Se acontecer algo, eu tenho aquele dinheiro. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro e colocar em ativos voláteis, porque se acontecer alguma coisa no mercado, eu vou ficar louco e vou querer tirar o dinheiro e vou realizar o prejuízo. Então não faça isso, tá? Nós temos investimentos imobiliários, que são fundos imobiliários principalmente. Ou você pode comprar uma casa, ou você pode com R$100 comprar uma cota de um fundo imobiliário e receber um aluguel mensalmente. Nós temos investimentos em empresas, que aí são ações na bolsa, por exemplo. Você pode comprar ação na bolsa de empresas e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. E nós temos também internacional, que é você diversificar os seus investimentos em ativos internacionais, né? Empresas internacionais, nas bolsas americanas, por exemplo, fora do Brasil. Principalmente nesse momento, depois que o Lula ganhou a eleição, né? O mercado, as pessoas fizeram muito terrorismo, vai virar Venezuela e tal, e aí vão tirar o dinheiro do Brasil e tal. E aí começaram a colocar tudo internacional. Cuidado com esses movimentos muito emotivos, muito emocionais, muito impulsivos e emocionais. Ai meu Deus, vai virar Venezuela, então todo mundo sai apavorado fazendo as coisas sem pensar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Se você age assim, por emoção, você está perdendo dinheiro. Por exemplo, quando o Lula ganhou, o dólar estava mais alto, o dólar foi caindo, né? E aí as pessoas, vamos comprar tudo dólar e tal. Então, não haja por impulso, estude para você fazer o que é certo, beleza? Uma dica de autor que eu te dou para você estudar um pouco mais sobre isso é esse cara aqui, ó, David Swensen. Né? Então ele escreve muito sobre alocação de ativos. Você pode estudar esse cara aí, você vai aprender um pouco mais, para a gente entrar finalmente no nosso assunto aqui de hoje, que é renda fixa. Né? O nosso assunto hoje é renda fixa. Bom, o que é um investimento de renda fixa? O investimento de renda fixa é um investimento que você coloca o seu dinheiro, e você sabe quanto você vai ganhar, tá? Mas, Rafael, se eu colocar um dinheiro no CDB, eu sei quanto eu vou ganhar? Ou você sabe quanto você vai ganhar exatamente, porque tem os pré-fixados, ou você sabe o indexador daquilo. Então, você vai ganhar um percentual da taxa CDI, certo? Então, enfim, a gente tem renda fixa, a gente tem os pós-fixados, a gente tem os pré-fixados e a gente tem
os híbridos. Então, por exemplo, quando a gente fala de Tesouro Direto, que é um título do Tesouro Nacional, o investimento mais seguro que existe, porque o governo é o último a quebrar, né? Se o governo quebrar, muita coisa já aconteceu. No pós-fixado, nós temos o Tesouro Selic. Você investe no Tesouro Selic, você vai comprar um título do governo e vai receber uma taxa de 100% da Selic, mais 0,2%, enfim, mais alguma coisa assim. Tá? Então, o Tesouro Selic te paga 100% da taxa Selic. Se a Selic aumenta, Rafael, você ganha mais. Se a Selic cair, Rafael, você ganha menos. Mas o Tesouro Selic ele tende a ser positivo. Já os pré-fixados, você compra e já sabe exatamente quanto vai ganhar. Então, por exemplo, se você compra um tesouro pré-fixado que paga 13% ao ano, você está garantido 13% ao ano de rentabilidade. Garantido. Lembrando que esse garantido é se você segura o título até o vencimento. Então, por exemplo, aqui, para te dar um pouco mais de conteúdo, olha só. Tesouro Direto. Você entra no site do tesourodireto.com.br, tesourodireto.com.br. Entra aqui em títulos. Preços e taxas, você já vai saber os títulos disponíveis. Então, olha aqui. Você pode comprar hoje um Tesouro Pré-fixado 2029, que está pagando 10,76% ao ano. Até 2029 você tem garantido uma rentabilidade anual de 10,76%. Rafael, mas eu posso tirar o meu dinheiro antes da hora? Sim. Porém, aí é que entra o X da questão. Se o título é pré-fixado, você vai tirar o dinheiro antes da hora, naquele momento pode estar havendo uma marcação a mercado, você pode perder dinheiro ou você pode ganhar mais dinheiro. Como assim, Rafael? Se eu compro hoje um tesouro que me paga 10,76% ao ano, a taxa Selic ela começa a subir, por exemplo, se a taxa Selic sobe mais, ou os juros futuros começam a subir, o governo começa a emitir títulos que vão pagar mais do que isso. Se o governo está emitindo títulos que pagam mais do que isso e o meu está pagando isso daqui, para vender o meu título eu tenho que aceitar receber menos dinheiro, então eu perco dinheiro. Tá? Então muito cuidado com isso. Então, explicando de novo, se você compra um título pré-fixado que paga uma taxa de 10,76, se a taxa Selic sobe, o governo começa a oferecer mais para quem vai investir. Só que o seu título já está garantido essa taxa. Quando você comprou ele, você escolheu essa taxa. Então o seu título desvaloriza. O oposto também é verdade. Se você comprar esse título aqui hoje e ao longo do tempo a Selic for caindo, o seu título vai valorizar no curto prazo. Então mesmo que você saia antes da hora, pode ser que você ganhe mais dinheiro. Teve ano da gente ganhar 100% em um ano no Tesouro Direto. Porque a Selic começou muito alta no começo de um ano e terminou baixo no final. Tá? É só a Selic, Rafael, principalmente, que influencia nisso aqui, mas tem outros fatores, tá? Tem juros futuros que caem, né? Previsões do mercado, enfim, algumas coisas que influenciam na precificação do Tesouro Direto, tá? Mas enfim, o pré-fixado você compra e você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Certo? E os híbridos, Rafael? Tem, por exemplo, o Tesouro IPCA, que paga IPCA mais um percentual. Aqui tem um aqui, IPCA 2045, IPCA mais 5,61%. Esse aqui é muito interessante porque você sempre ganha a inflação mais um percentual. Então você tem uma parte que é fixa e uma parte que varia em função da inflação. A inflação ficou 50%, Rafael, você vai ganhar IPCA 50% mais 5,61%. Para proteção de dinheiro, isso aqui é excelente, tá? Lembrando que o Tesouro IPCA também sofre a oscilação do preço no curto prazo, se você for sair antes da hora. Se você segurar até o vencimento, você tem garantido essa rentabilidade aqui que você contratou. Tá bom? Então, o que eu faço? Olha, tem um livro que chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Ele ensina a gente a diversificar a carteira, a montar uma carteira diversificada de forma que você sempre tem dinheiro em tudo. Por que isso? Porque se uma coisa está caindo, você está ganhando dinheiro do outro lado. Se a outra coisa está caindo, você está ganhando dinheiro de cá. E normalmente é assim que acontece. Não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento hoje. Mas o mercado ele é cíclico. Então ele sobe e desce ao longo do tempo, essas coisas mudam. Um que é bom hoje pode ser o pior amanhã. Então tem que ficar atento nisso daí para você poder saber o que você está fazendo, né? Assim como a gente tem o Tesouro Direto, esses 3 tipos de título, nós também temos outros tipos de investimentos em renda fixa que têm as mesmas características. Por exemplo,
CDB, LCI, LCA, né? Você pode comprar um CDB de um banco pós-fixado, você pode comprar um CDB pré-fixado e você pode comprar um CDB híbrido. Qual que é a diferença? O CDB é um título emitido por um banco, tá? O Tesouro Direto é emitido pelo governo, né? Normalmente no CDB, por exemplo, reserva de curto prazo, eu prefiro usar o CDB. Na minha vida, eu prefiro usar o CDB do que o Tesouro Direto. É mais fácil, também tem CDB que paga 100% do CDI, tá? Então se você for lá no Nubank, no Banco C6, em algum banco digital ou numa corretora, você vai achar um CDB pós-fixado que paga pelo menos 100% do CDI e tem liquidez diária. Liquidez diária e garantia do FGC. Ou seja, até 250 mil por banco e instituição financeira, você tem garantido o seu capital se o banco quebrar. O CDB também é muito simples, tá? Você pode ir no aplicativo do seu banco, procura lá CDB. CDB pós, tá? Pós-fixado. E aí você vê lá a carência para resgate, se é liquidez diária, coloca o seu dinheiro lá. Eu te falo o seguinte, cuidado ao tomar decisões, toda decisão é por sua conta e risco, porém, você só vai aprender a investir se você estudar e aplicar. Então estuda e aplique, vai vendo o que acontece, vai aprendendo com o processo. Tem um preço ao aprendizado, não tem como, você vai ter que pagar para aprender, tá? Então começa a fazer isso daí para você evoluir nesse processo. Além do CDB, tem LCI e LCA, por exemplo. Qual que é a diferença? Isenção de imposto de renda. LCI é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, tá? A diferença com o CDB, basicamente, que são isentos de imposto de renda, normalmente pagam um percentual menor do CDI. Só que como aqui o CDB tem imposto de renda, por exemplo, um LCI que paga 90% do CDI rende mais do que um CDB que paga 100%, porque não tem imposto de renda, certo? Então você pode procurar LCI e LCA, só que normalmente LCI e LCA tem carência para resgate. Tem carência para resgate. Beleza? Isso aí também é muito fácil de encontrar no banco. No nosso painel de investimentos, que eu estou liberando lá junto com a aula, lá no site menterica.com.br, tem todos esses investimentos, todas essas características, está escrito lá para você. Tá? E eu vou disponibilizar o PDF dessa aula também, que não é exatamente esse material aqui, mas também tem um passo a passo ali, com tudo isso aqui anotado para você seguir, anotar, rabiscar. Tem no site também para você baixar isso daí. Beleza? Bom, falando um pouco do imposto de renda, né? Os investimentos em renda fixa, eles têm imposto de renda assim, ó, até 6 meses, 22,5% da rentabilidade, né? É só sobre a rentabilidade. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E mais de 2 anos, 15%. Então o imposto de renda, quanto mais tempo você deixa, ele é menor. E ele é só sobre a rentabilidade. Produtos que são isentos de imposto de renda, como esses aqui, não tem imposto de renda. Então, tá tudo certo. Ok? Além disso, nós temos também CRIs e CRAs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários do agronegócio. Não tem FGC, pagam um pouco mais, mas não tem menos garantia do que esse que eu já te apresentei. Nós temos debêntures, que também ainda é considerado renda fixa, porém você empresta dinheiro para empresas, é mais arriscado, por isso você pode ganhar mais dinheiro. Só que você vai ter que saber analisar melhor que empresa que é essa que está emprestando, enfim, para você não colocar o seu dinheiro em furada, né? E esses são, então, os principais insights, as principais coisas que você precisa saber na aula de hoje. Nós fizemos aqui uma introdução em portfólio de investimentos, falamos um pouco de perfil de investidor e entramos na renda fixa. O que você vai fazer agora? Pegar o que você já está fazendo e analisar para melhorar. Então, qual é o seu ponto hoje? Rafael, nem comecei a investir, ou tenho dinheiro na poupança. Então, o próximo passo, pesquisar sobre CDB, pesquisar um CDB, pesquisar um Tesouro Selic. Você pode investir em Tesouro Selic de qualquer lugar. Pode ser do seu banco? Pode. Os bancões, eles costumavam cobrar uma taxa para investir no tesouro, uma taxa para investir no tesouro, tá? Ficar atento nisso daí. Mas até onde eu sei, eles eliminaram essa taxa também.
Mas você pode investir no Tesouro Selic de qualquer corretora também. XP, Nuinvest, Rico, Clear, qualquer uma tem os títulos do Tesouro Direto para você começar. CDB, você vai procurar no seu banco. Se você tem conta em um bancão, o bancão paga menos do que um banquinho, porque ele é mais sólido, né? Então pode investir no banco pequeno, sabendo que se o banco quebrar, você tem que ter a garantia do FGC, tá? Pesquisa se o seu, onde você está investindo tem a garantia do FGC aí para você ficar mais tranquilo. E depois você vai avançando, começa por aí. Você precisa formar uma reserva. Essa reserva de curto prazo que eu falei, você precisa formar uma reserva de 6 meses. Então, eu vou escrever aqui, ó, formar reserva de 6 meses em ativos de curto prazo e com liquidez. Então, CDB ou Tesouro Selic. Como eu te falei, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado pode fazer você perder dinheiro se você precisar tirar o dinheiro. Então, reserva de liquidez, ou é CDB, ou LCI e LCA, cuidado com a carência, ou Tesouro Selic, que rende positivo e vai variando conforme a economia vai mexendo. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Nós temos o Grupo dos Milionários, aí o link está na descrição do vídeo, na descrição dessa aula. Eu estou lá dentro do grupo, você vai poder mandar a dúvida lá, vai poder conversar comigo. Tá? Estou preparando uma mentoria exclusiva para os milionários, para as pessoas que vão ficar ricas junto comigo, que vão crescer comigo. Em breve eu vou dar mais informações. Você vai compartilhar esse vídeo para ajudar os seus amigos. Você vai entrar no site e vai baixar os extras que eu estou liberando para você, uma planilha com uma aula de simulador de investimento em renda fixa, o material em PDF, tá? Baixa isso lá e eu estou junto com você. Com muito afeto eu fico por aqui, eu vejo você então aí nas próximas aulas. Valeu!